Olá, meu nome é Daniel Queiroz e este vídeo faz parte da seção Verificando e Elaborando Projetos de Rodovias e Ferrovias no Civil 3D. Este vídeo é sobre a parte de superlargura em projetos rodoviários. Neste vídeo vocês verão os seguintes itens, que é como a partir de um arquivo de critérios do projeto, que é um arquivo XML, que na apostila dessa seção mostra como criar este arquivo. Nós podemos criar um eixo que contém a superlargura a partir de uma determinada velocidade de projeto, configurar como acontecerão as transições, analisar o resultado e criar um corredor onde a largura da pista seja adequada à necessidade de largura conforme a especificação da norma do órgão que a gente esteja utilizando. No caso, nós vamos adotar como referência o manual do DR de São Paulo, de notas técnicas de projeto geométrico, sendo que os parâmetros desse manual já foram embutidos no Civil 3D. Antes de começar a trabalhar no Civil 3D, eu vou mostrar rapidamente aqui o manual de notas técnicas de projeto geométrico do DR de São Paulo. Vocês podem obter junto ao site do DR de São Paulo. Neste manual tem aqui um embasamento teórico por trás do cálculo e da aplicação de superlargura. O DR de São Paulo adotou os mesmos parâmetros que a AASHTO desenvolveu nos Estados Unidos. Então aqui tem toda a parte teórica de como calcular. E aqui a gente pode ver, a superlargura é uma largura adicional que nós colocamos nas curvas para poder acomodar os veículos de maior porte. Ela acontece, é necessária, porque a roda de trás nunca passa onde a roda da frente passou. Ela passa mais interna. Por isso que meu pai sempre cata o meio fio. Então, para que isso não aconteça, nós temos que colocar uma largura adicional. Geralmente essa largura adicional é inserida do lado interno, mas também eu posso distribuir, como está mostrando nesse desenho, parte do lado interno, parte do lado externo da curva, para acomodar melhor os veículos. E aqui nesse manual tem ainda tabelas, que são justamente as tabelas que já foram embutidas no Civil 3D. O arquivo de critérios de projeto XML que nós iremos utilizar, ele já tem essas tabelas configuradas. Então, para um determinado raio de projeto, por exemplo 50, e uma velocidade de 30 por hora, e se eu quero passar um caminhão numa pista que tem 7,20 de largura, é necessário adicionar mais 1,20 de largura, colocar uma largura adicional de 1,20 m para poder acomodar este veículo corretamente. E aqui eu tenho tabela tanto para caminhões, que são os veículos CO, quanto para os semi-reboques, que são veículos maiores. E os semi-reboques são exatamente o que nós iremos considerar no nosso projeto. Então, entrando aqui no Civil 3D, eu vou abrir o arquivo superlargura Widening 01. O Widening é justamente o nome da superlargura em inglês, como está aqui referido no Civil 3D. Este arquivo que eu estou abrindo, ele tem várias coisas já criadas, já está no estágio bem avançado do projeto. Eu já defini o eixo do projeto, já defini o perfil, o grade, já defini também a seção transversal tipo, já calculei super elevação e já apliquei ela, conforme eu vou mostrar aqui. A única coisa, uma das poucas coisas que está faltando aqui para terminar é realmente calcular a superlargura, verificar onde ela é necessária e aplicar ela nas seções. Então aqui, essa é a minha seção tipo. Eu tenho uma faixa de rolamento de cada lado, com 3,60 m de largura. A superelevação foi configurada. Vocês podem ver como configurar a superelevação em outro vídeo que também está disponível aqui no site do evento. Eu tenho um acostamento de 2,40 m de largura. E se nós formos ver aqui as seções transversais que já foram criadas, nós podemos ver que nos trechos em curva a superelevação já foi aplicada. Mas o offset da faixa de rolamento está em 3,6, que é a largura padrão. Então pode ser que seja necessário nessa curva colocar uma largura adicional para acomodar esse veículo. E é exatamente isso que nós veremos na sequência. O que eu preciso para poder aplicar a superlargura?
Primeira coisa, aqui selecionando o meu eixo de projeto, que é o eixo da rodovia, ele tem que estar configurado com o tipo Centerline, que é um eixo de projeto rodoviário. Eu tenho que ter uma velocidade de projeto definida, que ela já está definida como 100 km por hora, e eu tenho que carregar um arquivo de critérios do projeto. Então eu vou carregar aqui o arquivo, que está disponível para vocês baixarem também no site do evento. É esse aqui, o arquivo Civil 3D Metric Brasil DR de São Paulo, Astro 2004, super largura ajustada. Este arquivo de critério do projeto, ele já tem aquelas tabelas que eu mostrei anteriormente, extraídas do manual do DR de São Paulo, embutidas. Então ele vai ler qual é o raio da curva, vai ler a tabela e vai decidir o que aplicar. Aqui minha elevação que eu estou utilizando é de superelevação de 8%, e a pista é com coroamento e com espiral. Dá OK. Depois que eu defini a minha velocidade de projeto, carreguei meu arquivo XML, tem uma opção que é muito importante que eu tenho que configurar. Que normalmente a distribuição da superlargura não ocorre da maneira correta devido a essa configuração, que é pouco conhecida. Clicando aqui na aba Settings, no ToolSpace, dentro das opções do alinhamento, eu tenho os comandos. E um desses comandos é o comando de adicionar superlargura, Add Within. Então nós vamos clicar aqui com o botão direito e editar as configurações desse comando. Então aqui dentro da janela de configurações do comando para adicionar superlargura, eu tenho como ocorrerá a transição ao redor das curvas. Então o que acontece? A superelevação, quando nós configuramos, nós definimos que ela tem que ocorrer de maneira proporcional ao longo da espiral, e durante a curva circular eu tenha toda a minha superelevação máxima aplicada. O mesmo ocorre com a superlargura. Eu preciso de 1,20 m de largura adicional em determinada curva, mas eu não posso aplicar isso instantaneamente. Eu tenho que ir aumentando a largura da pista proporcionalmente até chegar na largura desejada. Então, essa transição ela é feita em vários segmentos. Então aqui, esse parâmetro ele tem que ser um número grande. Se ele for um número pequeno, essa transição vai ficar muito serrilhada, né? Vai ficar muito imprecisa. Então, eu costumo adotar um número de 50. Por outro lado, quando nós adotamos um número muito grande aqui, de segmentos, o arquivo fica mais pesado, ele demora mais tempo para calcular. Então você tem que fazer teste. O ideal era ter um ponto a cada 5 metros, por exemplo. Então se sua maior transição é 50 metros, você poderia usar 10 pontos. Né? E esses segmentos de transição podem ser linhas ou arcos. Eu uso linhas para ficar mais simples. Então, algumas vezes, esse número de segmentos vai estar configurado como 2, 3, e isso vai fazer com que o aspecto da transição fique bem errado. Então você tem que configurar, verificar essa configuração antes de criar o eixo com a largura adicional. Então, com tudo isso configurado, nós estamos prontos para criar a superlargura. Como isso é feito? Nós criamos eixos adicionais. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho o meu eixo, que é essa linha azul, e tenho o corredor criado. Eu vou criar outros eixos e usar esses eixos como alvo do corredor para que eles controlem a largura. Vou mostrar isso na sequência. Então vou até esconder esse corredor para facilitar a visualização. Então, no momento, eu tenho meu eixo central da via. E a partir desse eixo central, eu vou criar os eixos laterais.
Está aqui o meu eixo central. Então eu vou selecionar o eixo central e vou usar a opção criar Offset Alignments, que são os eixos laterais de bordo. Aqui a largura padrão desses eixos é 3,60, que é a largura padrão da minha rodovia, né? Seria que o valor correto. Eu quero que os eixos de bordo tenham o estilo de bordo e não tenham labels, né? Eu não preciso estaquear os eixos laterais. E o importante, né, o mais importante é que eu configure aqui o critério de superlargura, que é o Hidden Criteria. Então aqui eu vou marcar a opção para adicionar superlargura ao redor das curvas. Vou especificar essa superlargura através de um arquivo padrão, que foi o que nós carregamos anteriormente. E aqui eu tenho vários métodos para calcular a superlargura e vários veículos de projeto. Eu vou utilizar o veículo de projeto semi-reboque. Nós podemos distribuir a superlargura do lado externo, do lado interno ou dos dois lados. Eu vou distribuir do lado interno. Aqui a tabela de raio mínimo que nós estamos utilizando, vou botar aqui 8%. E aqui o método de distribuição. Esse aqui é importante. Assim como na superelevação, a distribuição da superlargura ela ocorre de maneira diferente quando eu tenho uma espiral de transição e quando eu não tenho espiral de transição. Então o que eu faço nesse momento? Eu preciso ver se o meu eixo tem mais curvas com espiral de transição ou sem espiral. No nosso caso, nosso eixo tem mais curvas com espiral de transição. Então nós vamos considerar aqui que a rodovia ela é com coroamento, crowned, e com espiral de transição. Isso vai fazer com que a distribuição de superlargura nas curvas sem espiral de transição não fique correta, mas depois nós vamos voltar e corrigir essas curvas circulares simples. Então a largura normal da faixa é 3,60, eu tenho uma faixa de cada lado. O entre-eixos, né, do semi-reboque ele é 10,6 aproximadamente. Aqui não vai fazer diferença porque a superlargura não vai ser calculada, ela vai ser extraída a partir de uma tabela. E eu clico em OK. Agora ele vai demorar um pouquinho porque ele vai para cada curva verificar qual é a superlargura adicional. E o que demora um pouquinho mais é justamente verificar como deve ocorrer essa transição. Que a transição deve acompanhar o comprimento da espiral de maneira a evoluir linearmente. Então depois que esses eixos forem criados, os eixos de offset, nós vamos verificar se eles realmente estão adequados e adicionar como alvos do corredor. Então, só para apresentar aqui, nossa velocidade de projeto é 100 km por hora. A maioria das curvas tem raios grandes, maiores que 600, então ela dispensa o uso de superlargura, mas as últimas duas curvas, acho que uma tem raio de 480 e pouco, se eu não me engano, e a outra de 580 e pouco. Então elas demandam uma superlargura de 40 centímetros, usando essa tabela como referência. Então, nós esperamos que estes eixos de offset sejam criados, atendam aos critérios desta tabela do DR de São Paulo. Então, se passarem exatos 3 minutos, eu adiantei um pouco o vídeo, né, para não deixar vocês esperando. 3 minutos não é um tempo muito grande. Se eu fosse desenhar tudo isso na mão, demoraria algumas horas, provavelmente. E talvez acontecesse algum erro. Então vamos conferir, foi criado um eixo do lado direito e um eixo do lado esquerdo. Deixa eu aumentar aqui a escala do desenho, né? Na verdade diminuir ela para 1 para 2000, para ficar mais fácil de visualizar as informações. As últimas duas curvas, elas têm raios menores do que 600. Então, só conferir aqui na tabela, a última curva tem raio de 491 e a penúltima de 528. Então elas devem ter super largura. Como é que nós verificamos? Podemos selecionar esse eixo que foi criado de offset e usar a opção Edit Offset Parameters, que é editar o offset que foi utilizado.
Então aqui nessa janela eu tenho cada grupo de curvas. Então esse primeiro grupo, vou pegar aqui o segundo grupo, se refere a essa curva. Nessa curva não foi adicionada nenhuma largura adicional, zero. Por quê? Porque o raio dela provavelmente é maior do que 600. No terceiro grupo também não. Já no quarto grupo de curvas, né, que é exatamente esse último aqui, foi adicionada uma largura, adicional de 40 centímetros, conforme a extração da tabela aqui para o veículo SR. Vamos dar uma conferida aqui. Então, se a largura padrão é 3,6, agora a largura interna deve ser 4 metros. 4 metros que está de acordo. E para o lado externo eu vou manter os 3,6. Então é isso mesmo. Já aqui no ponto antes da curva, a largura tem que ser a largura padrão, né? De 3,6, que é o que acontece. E se eu pegar aqui no meio, vai ser alguma coisa intermediária, como uns 3,8, 3,8064. Então a transição está perfeita de acordo com a especificação do DR de São Paulo. Aqui nós geramos um pequeno probleminha. Nas curvas que são circulares simples, que são no caso essa curva aqui e a penúltima curva, a transição não ficou correta. A gente pode fazer o que? Aqui foi necessária super largura de 60 centímetros. Em função disso, né, ele fez uma transição que ficou um dente. Mas não é isso que eu queria, né? Quando eu tenho uma curva circular simples, eu quero que parte da transição ocorra na parte de fora da curva, na tangente, e parte já no trecho da curva circular. Ou ocorra toda fora, toda na tangente, que é o que nós vamos configurar. Então, essas curvas circulares simples eu tenho que voltar e recalculá-las. Como é que eu faço isso? Seleciono aqui esse eixo de offset, peço para editar os parâmetros de offset, encontro aqui que grupo é esse, é o segundo grupo de largura de 60 centímetros, e eu vejo aqui que ele foi calculado com o critério de curva com espiral. E na verdade ele não tem espiral. Então eu vou trocar aqui. Com isso ele vai ajustar essa transição e vai adotar os parâmetros que eu preenchi na hora que eu criei inicialmente, né? Foi no caso espiral 100% na curva espiral, no caso de tangente 40% na tangente e 60% na curva circular. Isso aqui quando nós estivermos criando temos que prestar atenção para fixar esses valores. Então, quando eu troquei o critério para a curva de transição sem espiral aqui no segundo grupo, né? Foi isso aqui. Ele recalculou e aqui ele está considerando que 40% da transição é feito na tangente e no caso espiral 100%. Então, esses 40% aqui eu poderia trocar para, por exemplo, 50%, que foi, acredito que eu usei para super elevação, que aí eu teria uma distribuição da super largura igual à da super elevação. Então vou trocar para 50 e esperar que ele vai demorar um tempinho aí para reprocessar isso aí, redistribuindo a super largura.
Pulando mais um minutinho, então ele recalculou. Agora, ó, redistribuindo, selecionar aqui o eixo, né, pegar o grupo 2 de super largura, ele redistribuiu a região de transição de entrada para coincidir com a parte de super elevação, ou seja, 50% na tangente, 50% na curva, e fez a mesma coisa também para a transição de saída. Então agora nós vemos, ó, que coincide exatamente, está ok. Precisamos ainda conferir aqui a outra curva circular, que é essa aqui. Pode ver que ela está com um dente, né, no caso no outro eixo, que é o eixo aqui da parte superior, no grupo 3. Então nós temos que recalcular ele usando o critério sem espiral, e depois, assim que ele recalcular, nós definimos qual a porcentagem que nós queremos distribuir na tangente, qual a porcentagem na curva. Esse aqui nós podemos utilizar 100% na tangente, foi o mesmo critério usado para a parte de superelevação. Aí, finalizando essa parte de verificação de cada uma das curvas, nós passamos para a aplicação dessa superlargura no corredor, através da definição de alvos. Então aqui eu falo, aqui ele está como 50%, ele até mandou um aviso dizendo de erro. Eu quero que seja 100%, ou vou botar aqui 80% na tangente. O ideal é que sempre eu adote o mesmo critério para a superelevação e para a superlargura, para não criar efeitos estranhos aí na pista. E também para facilitar a alocação por parte dos nossos amigos topógrafos e engenheiros agrimensores. Então agora a região de transição está aqui fora e a região de entrada está aqui. Então agora está ok, né? A superlargura adotada nesse trecho foi de 40 centímetros, conforme a tabela, está ok. A única coisa que nos resta é colocar isso no corredor. Se nós pegarmos justamente essa curva aqui, na 7.740, né? Encontrar ela aqui na seção, só alterar a escala para 1 para 200. Provavelmente a largura para ambos os lados será de 3,6, sendo que para o lado interno, esquerdo, deveria ser maior, né? Deveria ser de 4 metros. 7.775, então 7.760. Aqui eu tenho o trecho que corresponde àquela curva. Como é que nós fazemos para aplicar aquele eixo, né, a superlargura no corredor? Nós vimos aqui no corredor, vamos em propriedades do corredor. Na janela aqui de propriedades do corredor eu tenho a opção Target. Em Target é onde eu defino, né, até onde o meu talude vai estar conectado, que é o terreno natural, e eu defino qual a largura de cada um dos meus elementos. O subassembly que eu utilizei do lado direito, como faixa de rolamento, foi o Lane Super Elevation AOR, que é uma faixa de rolamento que aceita superelevação e superlargura. É a mais inteligente disponível no Civil 3D. E do lado esquerdo também. O do lado direito eu vou definir aqui um alvo de largura, um Edit Alignment. Então eu vou clicar aqui em None. Aí eu tenho aqueles dois eixos que eu criei, o eixo da direita, o right, e o eixo da esquerda. Então a minha faixa de rolamento direita, eu quero que ela estique até o meu eixo da direita. Então eu vou adicionar ele aqui. E a faixa de rolamento da esquerda, eu quero que ela se conecte ao eixo da esquerda. Então eu adiciono ele. E ok. Então com isso, né, conforme meu eixo lateral direito e esquerdo variar, a faixa de rolamento também irá variar.
Então vamos clicar OK, que ele vai reconstruir todo esse corredor, que, se eu não me engano, tem uns 10 quilômetros e várias curvas, aplicando a superlargura em conjunto com a superelevação que já estava aplicada. Ó, deu para ver ele esticando, né? Então nessa curva que nós tínhamos definido ali que precisava de uma largura adicional de 40 centímetros, agora eu tenho aqui a superelevação aplicada, que é 5,91, e o offset de menos 4. Então eu tenho 40 centímetros aplicado do lado interno, que é o lado esquerdo. Tá? E isso aconteceu para todas as outras curvas. Então, aqui a gente demorou um pouquinho para explicar o conceito, né, e como fazer, mas você fazendo o projeto você consegue fazer de maneira bem rápida, ganhando muito tempo. Né? Isso geralmente é feito na mão. Eu, quando comecei a trabalhar com isso, eu desenhava meu eixo de offset manualmente, definia como eu queria a transição e usava ele como alvo. E desde 2011, se eu não me engano, tem essa opção automática e vale muito a pena usar ela. A gente ganha muito tempo. Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.